Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje. E hoje é segunda-feira, teremos a nossa aula de ciência, certo? Então, vamos dar continuidade à lição que nós estamos de ciência, certo? E vamos agora para a digestão dos animais, dando continuidade ao estudo das cadeias alimentares, certo? Então, essa parte da lição encontra-se na página 452, perdão, página 452. Então vamos lá, pegue o livro e abra ele na página 452. Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 452, certo? Então vamos lá estudar a digestão dos animais. Leia sempre junto comigo, ok? Os alimentos ingeridos pelos animais passam por transformações para serem aproveitados. Por exemplo, a capivara se alimenta de vegetais, principalmente gramíneas, e ela precisa transformar os componentes dos vegetais em nutrientes necessários para viver e conservar seu corpo. Então, os animais, certo, quando ingerem os alimentos, esses alimentos passam por diversas transformações, vamos assim dizer, certo? Para que o corpo dos animais, certo, possa ser aproveitados. Mas não somente nos animais, nós também humanos, certo? Quando alimentamos, os alimentos precisam também passar por essas transformações, certo? Então, aqui nós temos o exemplo da capivara. A capivara, ela se alimenta de quê? De vegetais, principalmente de gramíneas, certo? Quem não sabe o que é gramíneas, é tipo aquelas plantas parecidas, a própria grama, certo? E aquelas plantas parecidas com gramas, que são rasteiras, certo? Que não crescem muito, certo? E ela, quando come esses alimentos, precisa transformá-los, certo? Os componentes do alimento em nutrientes para poder conservar o seu corpo e continuar vivendo. Vamos lá continuar. Um animal carnívoro, por sua vez, transforma os componentes de outro animal em nutrientes necessários à sua sobrevivência, certo? Então, o animal carnívoro, certo? Então, ele vai pegar a carne que ele ingeriu, certo? E vai transformar essa carne, certo? Os componentes de outro animal em nutrientes, certo? E assim vai conseguir sobreviver. Vamos continuar. O processo de extrair nutrientes dos alimentos chama-se digestão. Os nutrientes são a porção dos alimentos que podem ser utilizados para o funcionamento normal do organismo. Eles são absorvidos pelo sangue e chegam a todas as partes do corpo. Então, para extrair, certo, os nutrientes dos componentes dos alimentos que os animais ingeriram, precisa passar por um processo. E qual é o nome deste processo? O processo chama-se de digestão, certo? É através dele que os animais, certo, retiram os nutrientes necessários para a sua sobrevivência do alimento, certo? E vão pegar todas as suas vitaminas, energias, os nutrientes propriamente ditos, certo, para a sobrevivência, e vai passar pela transformação da digestão e vai ser absorvido pelo sangue dos animais, certo? E que vai para todo o corpo do animal, certo? E vai chegar por exemplo, da cabeça até as patas do corpo do animal, certo? Assim ele consegue ter força em todo o corpo, certo? E assim acontece a digestão. O animal come o seu alimento, cai no estômago, certo? Vai ali passar pela transformação, certo? Necessária para se retirar os nutrientes, e depois o sangue absorve os nutrientes e vai para todo o corpo e vai ali dar força necessária para o animal conseguir continuar vivendo, certo? Vamos lá continuar. As partes não digeridas dos alimentos são eliminadas na forma de fezes. Então, os animais, certo, quando comem as carnes, as gramíneas, certo? Não importa se ele é o animal que se alimenta de vegetal ou de carne, certo?
tem partes que não vão ser aproveitadas, que não vão ser digeridas, que não vai ser retirado nada. Então, este alimento que foi ingerido, que não foi aproveitado, precisa ser expelido do corpo, certo? Precisa ser excretado. E como é que ele é excretado? Na forma de fezes, certo? Então, ali a fezes do animal é toda a parte do alimento que não foi aproveitada, certo? Que não retirou-se nenhum nutriente, que não serviu na digestão. Então, o animal vai, excreta, certo? Coloca para fora em forma de fezes, certo? Então, vamos continuar. O organismo, porém, produz outros resíduos que são eliminados do sangue pelo processo de filtragem feitos pelos rins. Esses resíduos são chamados de excretas. Então, o organismo, certo? Além das fezes, ele produz outras coisas, certo? Outros resíduos que também precisam ser eliminados, certo? Do sangue. Por exemplo, a parte que não foi digerida saiu pelas fezes, não é mesmo? Mas o organismo ali não se aproveitou de tudo que o sangue pegou, certo? Então precisa eliminar. Então vai produzir outros resíduos, certo? Que vai passar pelo processo de filtragem dos rins, certo? Que é o rim que pega e filtra o sangue. E ali vai produzir o material para ser excretado, certo? Por que tem esse nome de excretado? Porque esses resíduos que são eliminados do corpo são chamados de excretas, ok? Então vamos continuar. Os rins são os principais órgãos excretores dos animais vertebrados. Eles filtram o sangue e eliminam os resíduos na forma de urina. Outra forma de eliminação dos resíduos do corpo é através do suor, certo? Então, os rins são os órgãos principais, certo? Que utilizados para excretar os resíduos, certo? E principalmente dos animais vertebrados, ou seja, aqueles que possuem coluna vertebral, certo? Que tem esqueleto, certo? Então, o principal órgão dos animais vertebrados são os rins, certo? Porque eles filtram o sangue, certo? E eliminam o que tem de tirar, certo? Através da urina, certo? Então, toda a urina é uma parte que está no sangue que não foi aproveitada pelo organismo e que precisa ser jogada fora, certo? Então, quem faz o papel de produzir a urina é os rins. Quem faz o papel de produzir as fezes é o intestino, certo? E além de excretar, certo? O resto das fezes e da urina, o corpo também, certo? Elimina os resíduos através do suor, certo? Então, o suor também é um resíduo que está sendo excretado do corpo, sendo colocado para fora. E se os resíduos não forem eliminados do corpo, causarão doença e morte. Então, todo resíduo, precisa ser eliminado, precisa ser colocado para fora. A fezes precisa ser excretada, a urina precisa ser excretada, certo? O suor precisa ser excretado. Se esses restos, certo? Por exemplo, se essas excretas não forem eliminados, se os resíduos não forem eliminados, começarão a surgir doenças, certo? E se não for tratado, e do mesmo jeito, se o resíduo e os resíduos e os excretas não forem eliminados, além das doenças, poderá, certo, chegar à morte, certo? Chegar a óbito, porque o corpo vai ficar doente. Porque o que tem na fezes é a parte que o corpo não presta, não absorveu, certo? E do mesmo jeito, na urina, é a parte que não presta, certo? E por isso que é até importante beber muita água, certo? Não somente os animais, certo? Irracionais, mas os humanos também precisam beber muita água, que é para deixar os rins saudáveis, porque é um órgão principal, certo? Para excretar e limpar o nosso organismo, certo? Então tome muito cuidado e beba muita água, certo? Então, como atividade essa de ciências, eu vou pedir que vocês resolvam essa atividade da página 453, certo? A página 454
e a página 455. E a questão 9, certo? Da página 455, aí vocês apresentam no grupo, certo? Ela, mas também tem que me mandar no privado, ok? Então, você já sabe, né? Qualquer dúvida é só me ligar. E lembre-se, certo, que essa parte da digestão aplica-se tanto aos animais, certo? Mas também aos humanos, ok? Então, o processo é quase o mesmo, mas só muda porque os tamanhos são diferentes e os órgãos são diferentes. Mas é quase a mesma coisa, certo? E os resíduos que são gerados são os mesmos, certo? Só que difere entre os animais e os humanos, ok? Então, qualquer dúvida é só me ligar, certo? E lembre-se, tome muito cuidado e tome bastante água, certo? E essas foram as nossas aulas de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. E até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!